Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito, muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia, a sua segunda-feira. Feliz segunda-feira para você com muito favor, com todo o favor que você precisa. Que seja um dia maravilhoso, cheio de boas notícias, de boas novas, em nome de Jesus. E não tema nada, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse o quê? Paz seja com vocês. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Um momento difícil, grande tensão, e aparece Jesus. Eles estão ali, a portas trancadas, com medo. E Jesus atravessa. Não precisou de porta aberta, não precisou de nada, nada o segurou. E eu amo lembrar que Jesus pode atravessar qualquer situação. Não há porta que ele não possa atravessar. Não há impedimentos para ele. Ele não precisa que alguém abra, facilite. Não. Ele atravessou. Estavam as portas trancadas. Com medo dos judeus, por medo dos judeus, Jesus entrou. Jesus simplesmente entrou. E a palavra foi qual? Qual foi a mensagem? Paz seja com vocês. E ali ele realizou tantos milagres, tantos, e não estão, a maioria não está registrada aqui, porque foram muitos. Então, eu não sei o que você está vivendo, mas paz seja com você. Onde você não pode entrar, Jesus pode. Ele atravessa paredes e portas. Nada pode segurá-lo. E você vai viver mais milagres do que você imagina. Hoje, talvez parece que está aí tudo tão pesado, não faz sentido, está difícil, talvez você está com medo de alguma coisa, eu não sei. Mas paz seja com você. Paz seja com vocês. Receba paz, receba alívio, conforto, segurança de que tem um Deus grande, poderoso, que pode entrar onde você não pode, atravessa qualquer tipo de barreira. E a palavra para você nesta segunda-feira é paz seja com você. Fica em paz. E você vai viver mais milagres, milagres que você nem pediu. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Coisas que você nem pediu, que você nem buscou, mas você vai testemunhar. Eu pedi isso, mas Deus me deu muito mais. O Senhor fez muito mais por mim. Sim, é tempo de milagres. Você vive uma estação, numa estação frutífera. Toma posse disso, continue crendo. Esses dias ainda eu bati muito, o choro pode durar uma noite, mas a alegria
ela vem ao amanhecer. Tem um sol maravilhoso nascendo para você. E você vai viver milagres que você nem pediu. Então, hoje, você pode estar tensa por conta de alguma coisa, algum problema, mas a palavra para o seu coração, nesta segunda-feira, é paz seja com você. Paz seja com vocês, você, sua casa, sua família. Sim. Feliz segunda-feira para você e para os seus. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você, você é filho, é filha, é amado, é amada. E eu creio que se você está aí é porque você quer muito agradar a Deus. Você foi feito à imagem e semelhança do Senhor e recebeu poder, unção, para ser uma pessoa fértil, frutífera, abundante, para governar, para dominar. Então levante-se e ocupe o lugar que é seu, de filho, de herdeiro. Levante-se e ocupe o lugar que é seu. Deus não nos chamou para vivermos com medo, mas para avançarmos corajosamente todos os dias da nossa vida, a despeito de sentimentos, de circunstâncias, de problemas. Agarre as oportunidades e este dia é uma belíssima e maravilhosa oportunidade para você fazer algo novo, fazer melhor o que você já vem fazendo, se levantar e continuar. Em nome de Jesus. Hatã retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem, todo mundo sabe, que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe, Ester, se não foi para um momento como este que você chegou à posição que chegou? Será que não foi para um momento como este que Deus a colocou como a rainha da Pérsia? Será que não é este o propósito da sua vida? O propósito de ser rainha? Ocupar esse lugar em que você vai defender e vai lutar pela vida do seu povo? Então, Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor.
Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Bom, esta é uma história incrível. Aqui está um homem que foi um vigia, foi um guardião. O homem que guardou, o homem que estava atento a tudo que estava acontecendo. O homem que ocupou muito bem o seu lugar. Mardoqueu foi o vigia, o guardião, a sentinela. Sim, ele foi. E não uma sentinela muda, como está em Isaías 56. Ou como cães de guarda que não latem. Não. Ele foi um bom cão de guarda. Ele foi uma boa sentinela. Ele guardou muito bem tudo que foi confiado nas mãos dele. A fé, a visão. Ele adotou a Ester e a criou como filha. Um homem que não fugia das suas responsabilidades. Um homem que não se curvou diante do inimigo. O homem que não se calou. Mardoqueu também foi o homem que agarrava as oportunidades. Pensa alguém capaz de agarrar oportunidades. Mardoqueu. Quando ele ficou sabendo que Vasti havia sido deposta, tinha sido tirada do trono, e que o rei estava recrutando meninas, jovens, virgens, para escolher a nova rainha, ele não hesitou. Ele agarrou a oportunidade e colocou Ester. Ele instruiu a Ester. E a Ester foi obediente. E foi seguindo esses passos. Tanto que ela aceitou ser orientada por Hegai. E quando ela foi se apresentar ao rei, ela só usou aquilo que foi orientado a ela. E ela foi escolhida. O Mardoqueu foi o homem que ouviu e descobriu uma conspiração para matar o rei. E avisou. E aquelas pessoas, aqueles conspiradores foram mortos, foram presos e executados. Então, você vê um homem que estava vigiando, que estava guardando muito bem aquilo que lhe foi confiado, um homem atento, um homem vigilante. Foi Mardoqueu que, ao saber do decreto de Ramã, corre, se veste de pano de saco e corre para falar com Ester. Foi Mardoqueu que mostra para Ester que foi para aquele momento que ela havia sido levantada, para defender o seu povo. E que se ela não ocupasse o lugar dela, outro iria ocupar. E ela perderia a grande oportunidade da vida dela de livrar o seu povo. Ele a instruiu, não perca a oportunidade. Por mais que ela pareça levar até a morte, mas é uma oportunidade. Porque oportunidades chegam na nossa vida
E nem sempre com uma cara bonitinha. Nem sempre a oportunidade na vida da Esther de entrar para a história como um instrumento de Deus que livrou o seu povo, não chegou de uma forma agradável. Não. Tinha uma lei. E a lei dos persas era irrevogável. Eram irrevogáveis as leis. E ela disse, todo mundo sabe. Se alguém chegar perto, tentar chegar perto do rei sem ser chamado, morre. A não ser que ele levante o seu cetro. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quer dizer, você vê que ela vivia um momento realmente de grande desafio, mas era a maior oportunidade da vida dela. Dificílima. Mas pensa numa oportunidade que ia mudar a vida dela. Ela ouviu o que Mardoqueu falou. Será que não foi para um momento como este que você foi levantada a rainha? Ela tomou consciência e ela disse, então entre no jejum de 3 dias e 3 noites, com todo o povo, que eu vou entrar com as minhas servas, e depois eu vou até o rei. E se eu tiver que morrer, que eu morra. Uau! Agora sim! Porque este é o espírito que Deus espera encontrar no seu povo. Eu vou enfrentar o que eu tiver que enfrentar, confiando em Deus. Não, ela não apareceu diante do rei sem antes buscar e se preparar. Ela estava preparada. Ela entrou em jejum 3 dias e 3 noites. E depois ela foi até o rei. E é impressionante como quando o rei a vê, a Bíblia diz que ele teve misericórdia dela e ele levantou o cetro. Ah, meu querido, o cetro de favor. E aí, a partir daí, ela trabalhou preparando um jantar para levar para a mesa o inimigo. E foi na mesa que ela desmascarou o inimigo. E tudo isso porque Mardoqueu, o vigia, o guardião, e o homem que não perdia oportunidades, deu a ela consciência do que estava diante dela e do que Deus esperava dela. Não, Deus não esperava que Esther se acovardasse. Não, ele esperava que ela tivesse exatamente essa postura de se preparar e dizer, eu vou enfrentar, eu vou. E se eu tiver que morrer, que morra. Porque morri fazendo a coisa certa. Morri lutando pela causa certa. E a minha vida não vai ser mais importante do que a vontade de Deus, os propósitos de Deus. Incrível! Incrível! E nós vamos ver que porque Mardoqueu não perdia oportunidades e era um bom vigia, ele descobriu a conspiração. Aquilo foi contra o rei e aquilo foi anotado. E no dia em que Ramã ia pedir a cabeça de Mardoqueu para enforcá-lo na forca que ele tinha feito no fundo da sua casa, e foi uma instrução que a mulher dele deu a ele. Construa uma forca e peça para o rei. O rei não dormiu naquela noite. Por isso que nós precisamos confiar em Deus. O rei não conseguiu dormir e pediu que lessem para ele as crônicas.
E aí leram sobre a conspiração e ele para e fala, mas peraí, esse homem livrou a minha vida. O que fizeram? Deram alguma coisa? Honraram esse homem? Não, não fizemos nada, não. De repente chega Ramã bem cedinho. E o rei fala, Ramã, o que o rei deveria fazer a alguém que ele quer honrar muito? O Ramã, cheio de si, pensou o quê? Não existe ninguém que o rei queira honrar mais do que a mim? E ele pediu tudo o que ele gostaria que fosse feito a ele. Que o rei colocasse um manto real e colocasse alguém de grande importância puxando ele num cavalo real e gritando, isso é o que o rei faz a quem ele quer honrar. E aí quando ele termina de falar tudo que ele gostaria que fosse feito a ele, o rei fala, corra! E faça tudo isso, não deixa faltar nada ao Mardoqueu. Ele já sai de cabeça baixa. Porque ali já começava a sua derrota. Começou a dar tudo errado. Não se preocupe, vai começar a dar tudo errado para os inimigos. Ah, vai. E Mardoqueu foi honrado. E quem é que puxou o cavalo? Ramã. Ele corre para casa, acabado. Mas aí se organiza e vai para o jantar com a rainha. E o pior ainda o esperava. Quando a rainha o desmascara. E de repente ele vai e se curva pedindo socorro para a rainha. O rei olha para aquilo e interpreta que ele está tentando violentar a rainha. Tudo começou a dar errado por Ramã. E aí, um dos assistentes disse que ele tinha uma forca. Sempre tem um assistente que sabe tudo, né? Que tinha uma forca no fundo da casa dele. E o rei falou, enforque nela. O Ramã foi enforcado na forca que ele fez para o homem de Deus. Porque é assim que acontece. Sempre. O inimigo é enforcado na sua própria forca. Aleluia! Porque esse homem foi um bom guardião, um homem que não perdia oportunidades. E aí você vê o anel do rei que foi para a mão de Ramã, agora vai para a mão de Mardoqueu. Um novo decreto é feito. E no dia em que os judeus seriam destruídos, havia um novo decreto, que eles podiam se defender. E todo mundo temia, já temia, a rainha temia Mardoqueu. E o povo temeu, os inimigos temeram os judeus. E aconteceu, diz a Bíblia, o contrário. Toda a fortuna do Ramã foi para a rainha. Mardoqueu que administrava. E ele ocupou o lugar de Ramã. E foi incrível. Abaixo do rei era Mardoqueu. E esse justo governou com sabedoria, com inteligência, com grande temor. E o povo vivia alegre, porque tinha um justo governando. Ei, presta bem atenção. Seja um bom guardião. Agarre as oportunidades. O Ramã era descendente de Agag, um amalequita. E o Mardoqueu, de Quis, parente, um descendente de Saul. E lá atrás, o que Saul não fez, obedecendo a Deus em destruir Amaleque, agora Mardoqueu fez. E ele resolveu aquele problema. Porque a capa que o Saul desprezou, Mardoqueu pegou. Porque foi um homem que não perdia oportunidades. Deus está aqui falando com você.
Se você não for agora, você vai se arrepender. Se você não fizer agora, você vai se arrepender. Seja um bom guardião, uma boa sentinela e agarre as oportunidades. Podem ser difíceis, duras, desafiadoras, mas a hora é agora. Enfrente-as, agarre-as. Foi para este momento que o Senhor levantou você. E Ele está dizendo, vá. Vá. Quando Vasti foi tirada do trono, Mardoqueu não perdeu tempo, colocou Esther. E ela foi escolhida. Ele foi capaz de acreditar que a menina exilada, órfã, poderia sim ser escolhida. Deus quer que você acredite que é para você. E que Ele tem com você algo tão grande. Mas você precisa enfrentar. Agarre a oportunidade que está diante de você e não tenha medo. Levante-se. Foi para esta hora. A oportunidade pode ser um grande desafio, mas fale como Esther, se eu tiver que morrer, que eu morra. Enfrente o que for preciso corajosamente, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Os desafios podem ser muitos, mas a vitória é muito grande. Agarre a oportunidade. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa palavra tenha tomado os corações, vestido vidas. Que eu dê às pessoas corajosas, determinadas aqui, que já tenham se levantado, decididas a agarrar a oportunidade que está diante delas, ou as oportunidades que estão diante delas. Eu não sei, mas eu sei que é hora. Levante-se e vá, levante-se, pegue o que é seu. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, e que esse Espírito tome todos os corações de ser um bom vigia e agarrar as oportunidades. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha tomado, possuído os corações. E que eu deixe pessoas aqui prontas para avançar em fé e viver o melhor tempo da vida. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449, Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do Melhor da Terra, ele é a 15 em todos os nossos templos e vai ser uma glória. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas e o jejum da manutenção dos projetos conquistas. E assim vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Quantos anos tem sua montanha de problemas e de sofrimentos? Quanto tempo faz que você não consegue se livrar dela? Falta-lhe fé? Faltam atitudes de fé? Você deve crer e agir dentro deste crer, ou seja, crer e falar, independentemente da circunstância que se lhe apresenta.